Olá, muito bom dia, minhas deusas. Estamos aqui no nosso quarto dia do projeto 30 Dias de Reconexão. Um projeto que surgiu com o objetivo de trazer ali a conexão com a nossa verdadeira essência feminina, para que a gente possa se conectar com o nosso propósito, com o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, para isso, a gente precisa se conectar com a fonte, com o nosso Criador, que é Deus. Então, esse projeto ele visa trazer essa conexão com essas mulheres, para que elas possam se voltar para dentro, observar quais são suas fraquezas, quais são as suas vulnerabilidades, as suas necessidades de mudança. E isso só é possível quando ela se coloca nessa posição de vulnerabilidade. Por isso, o nosso tema de hoje, já coloquei aí, é a força da vulnerabilidade. E falar de vulnerabilidade aí para nós mulheres é um desafio, né? É um desafio para todas nós, todas nós. E eu aproveito já pedindo aí para vocês compartilharem essa live com as amigas, com os familiares, aquelas mulheres que estão precisando ouvir uma palavra de reconexão para que essa mulher volte a ver sentido na vida, não tenha essa sensação de vazio, não tenha essa sensação de que está desconectada, sabe? Que tudo que faz parece que não tem pé nem cabeça, não tem aquela coisa que faz você falar assim, não, isso aqui que eu fiz, eu me sinto orgulhosa de tudo isso que eu construí. Parece que você está fazendo, mas não tem uma finalidade concreta, porque você não está sabendo quem você é, para onde você vai. E é a partir dessa vulnerabilidade que a gente se coloca nessa posição. E é sobre isso que eu quero trazer. Então, eu recomendo que você compartilhe essa live para que outras pessoas possam também se conectar com essa mensagem, acessar aquilo que precisa para que o seu coração fique quebrantado e assim a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque a gente só ouve a voz de Deus quando a gente silencia, quando a gente se acalma, quando a gente para de querer controlar tudo e a gente deixa Deus agir na nossa vida. Então é isso que eu quero que você faça. Nesse já início de live, é você buscar entender que a vulnerabilidade está relacionada com essa guarda aí, você baixar a sua guarda, você deixar Deus agir na sua vida. É assim que você vai conseguir ter esse senso de propósito de volta aí, porque ele está aí. Deus te criou com esse propósito claro. Se você olhar você quando criancinha, você tinha esse propósito muito claro, mas aí com as circunstâncias, com as pessoas que você se relacionou, foi criada, tudo isso foi moldando essa pessoa que você é e muitas vezes acaba, não por maldade, mas acaba te desconectando do seu propósito, da sua essência. E é isso que acontece quando as mulheres chegam na fase adulta desconectadas. Elas não conseguem pedir ajuda ou têm muita dificuldade de fazer isso por conta do que dizem hoje na sociedade, né, de que as mulheres elas têm que ser fortes, elas têm que ser independentes, que essas mulheres elas não podem falar que precisa de alguém, que ela pode receber algo de alguém, porque senão é muita fraqueza. Então essa mulher ela vai sustentando. Eu vejo isso até mesmo nos meus serviços, quando eu vou fazer uma entrevista, né, porque toda vez que alguém vai entrar na mentoria, eu sempre faço uma reunião antes, eu converso gratuitamente mesmo para entender se eu posso realmente ajudar essa mulher. E essa mulher, muitas vezes, nesse momento que ela me buscou, ela me procurou querendo fazer a mentoria, mas ainda assim, nesse momento, quando eu falo assim, o que te trouxe aqui para buscar a mentoria? Eu percebo no olhar dessas mulheres, assim, com meu coração partido, eu percebo a dificuldade que essas mulheres têm para falar que está difícil sozinha, que talvez ela está passando por uma dificuldade que ela não está dando conta. Eu vejo no olhar dessa mulher, tenta até suavizar suas dores. E é aí que fica difícil. E por isso que eu sempre honro as minhas alunas, porque eu sei que é um ato de coragem muito grande a gente baixar a guarda e reconhecer que a gente precisa de ajuda. E é muito mais fácil a gente caminhar com alguém que já tem ali um entendimento sobre aquilo que você quer desenvolver, que já tem uma caminhada naquela área ali da sua vida que você quer
ficar melhor a cada dia. Então, é uma coisa que eu sempre falo, não tenha medo. Eu não vou ficar aqui definindo o que você vai fazer ou não, mas eu preciso entender realmente o que está passando na sua vida. E isso é muito importante, você se colocar nessa posição. Porque a gente não precisa realmente ser essa mulher forte o tempo todo que vai dar conta. A gente não precisa dar conta de tudo. Isso foi dito aí de uma maneira muito forte na sociedade, que a gente acatou essa ideia. Mas isso não é verdade. E eu mesma vou falar aqui mais adiante nessa live a mudança que aconteceu na minha vida depois que eu me coloquei nessa posição de vulnerabilidade, de dependência. E aí também é importante a gente perceber que muitas vezes Deus usa pessoas para nos ajudar. Então, abra seus olhos espirituais, é isso que eu peço. Eu orei aqui antes de começar, pedindo a Deus que abrisse os olhos espirituais de quem estivesse aqui. Porque o que eu vou falar, a mensagem de hoje, ela vai ser, o discernimento dessa mensagem de hoje, ele acontece no Espírito. Então, se coloque nessa posição aí de abertura para ouvir essa mensagem. Então, qual é o tema, qual é o trecho bíblico que a gente vai trabalhar nesse estudo de hoje? É o livro aqui, 2 Coríntios, no capítulo 12, lá onde o apóstolo Paulo fala, né, do espinho na carne e a glória. Essa passagem aqui é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele se coloca exatamente nessa posição que a gente precisa se colocar. E ele diz assim: entretanto, ele, se referindo a Deus, me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ou seja, o que ele está aqui querendo dizer? Que quando você se acha fraco, que você está ali vendo que não tem saída na sua vida, é nesse momento, principalmente, que Deus vai agir. Porque muitas vezes a gente pede ajuda de Deus, só que a gente fica ali na força do nosso braço, procurando as coisas, procurando os recursos, vendo. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que fazer a nossa parte e deixar um percentual ali, 1% para Deus agir. E a gente não quer controlar tudo, quer saber tudo nos mínimos detalhes. E aí, como que Deus vai agir dessa forma se eu não deixo espaço para nada acontecer diferente daquilo que eu planejei? Quando sai algo diferente, a gente já fica ali fora de si, chateada, reclamando, murmurando. E o que traz essa mensagem aqui é exatamente o contrário, para a gente se colocar nessa posição, porque é na fraqueza que a graça de Deus ele vai se aperfeiçoando em nós, é onde Deus vai poder agir. É quando você está diante de uma situação, sabe, assim, e aí você fala: meu Deus, a conta não fecha. Eu tenho que alcançar tal objetivo, mas os recursos que eu tenho hoje, a conta não fecha. Mas aí você se coloca de joelho diante de Deus e reconhece a sua fraqueza e pede: Senhor, atua nessa situação, me ajuda a alcançar esse objetivo. E é aí que o milagre acontece. Muitas vezes a gente pede um milagre de Deus, mas a gente não dá essa oportunidade, a gente não se coloca nessa posição de vulnerabilidade para que Deus possa agir. Lembra que eu já disse aqui algumas vezes, Deus, ele é maravilhoso, ele é soberano, todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas na forma mesmo que ele criou o mundo, como está aqui na sua palavra, ao longo de toda a Bíblia, ele gosta de trabalhar junto com a gente. Então, para que ele possa entrar na nossa vida e atuar naquilo que a gente está precisando, a gente precisa pedir. A gente pede a intervenção de Deus, a gente ora, a gente mostra nossas vulnerabilidades. E eu sempre, quando eu falo de oração, gosto de frisar que não é essas orações prontas aí que você lê, que é aquela coisa só decorada. É uma oração sincera do seu coração. Deus, tá difícil, eu não consigo desse jeito, eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não sei se é isso que é o melhor caminho para mim. Então me mostra, Pai, me mostra se esse é o caminho. É uma conversa sincera com um Pai amoroso. É isso que você vai fazer todas as vezes que você ora. É você pensar que você está conversando com um Pai amoroso que está ali de braços abertos para fazer aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Então, o meu convite aqui nessa mensagem de hoje é para você quebrar essas crenças
de que a mulher precisa ser forte o tempo todo. Isso é uma coisa que eu demorei demais, Deus, eu demorei demais para reconhecer isso. Sempre fui assim, desde quando eu saí de casa para ir trabalhar, para começar a me desenvolver profissionalmente, eu percebia que eu fui muito assim, que eu tinha que ser forte, que era eu por mim e ponto final, e tinha que ser eu para conseguir alcançar tudo sozinha. E eu sempre tive isso, que eu vou na raça. Todo mundo me conhecia, Carla é raçuda, Carla é guerreira, e eu achava aquilo ali o máximo. Eu falava, realmente eu sou guerreira, eu não preciso de ninguém. E aí eu via que as coisas eram muito mais difíceis para mim, eu tinha dificuldade de assumir que eu precisava de ajuda, que eu era... que, sei lá, talvez tal conhecimento não era do meu domínio, que eu precisava de um apoio, eu tinha essa dificuldade. Até mesmo nas pesquisas do mestrado, do doutorado, tudo isso me colocava nessa posição. Claro que eu fui trabalhando isso porque eu tive mesmo que pedir ajuda, mas aquilo dali, aquela ação de pedir aquela ajuda naquela época, era assim um parto para mim, de tão difícil. Mas depois que eu entendi, depois de tantas coisas que eu já passei e de tantas coisas que aconteceram aí, principalmente no que eu já relatei, inclusive na live de ontem, falando sobre os meus abortos, que quando eu falei assim, Deus, não dá, sozinha não dá, eu já vi que não dá, eu entrego aqui os pontos, eu me coloco aqui nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa atuar. E foi nessa hora que Deus começou a atuar na minha vida. Claro que ele atuou durante toda a minha vida, porque pela misericórdia e a graça dele, ele nos ampara, mesmo que a gente esteja desobediente, mesmo que a gente esteja fazendo coisas que desagradam a Deus, mesmo assim ele ainda nos ampara, porque ele é paciente. Ele nos dá várias chances da gente se arrepender, da gente voltar para o caminho. Então Deus, ele tá com a gente, até mesmo quando a gente não está seguindo, não está buscando ele, mas a atuação sobrenatural na sua vida acontece quando você baixa a guarda e fala assim, Deus, entra na minha vida, Deus, e age nessa área, trabalha nisso, me mostra, me aperfeiçoa, Senhor, melhora, me mostra onde é que eu tenho que melhorar, sonda meu coração, vê, Pai, o que é que eu preciso melhorar. É essa oração que eu faço todos os dias, porque às vezes a gente não enxerga. E a nossa limitação permite a gente olhar aquilo que a gente está vivenciando. Só que Deus, ele sabe todo o projeto para a nossa vida. Às vezes a gente está aqui numa circunstância difícil e a gente fica olhando só para o problema, olhando para essa dificuldade. E a gente não consegue, está tão focada nisso que a gente não consegue nem pensar nas possibilidades de resolução disso. Só que Deus, quando ele traz aqui, que é na nossa fraqueza que ele vai agir, que ele vai fazer ali o milagre acontecer, é que a gente entendendo essa verdade, porque todas as palavras aqui são a palavra de Deus, e se Deus trouxe essa promessa, ele não é homem para mentir, então ele vai cumprir essa promessa na nossa vida, mas para isso a gente precisa crer e fazer a nossa parte, que é nos colocar em posição de obediência, de dependência, para que Deus possa assim agir. Então essa crença de ser forte o tempo todo, de estar o tempo todo no racional. Uma outra coisa importante aqui, quando a gente está falando de reconexão com a nossa essência feminina, todos nós, homens e mulheres, vão ter ali a porção do feminino e a porção do masculino. Todos nós, todos os seres humanos são assim. E a parte que se conecta com Deus é a parte do feminino, que é a conexão com a intuição, que é a conexão com as emoções, com esse lado mais sensível, com a sensibilidade, com a criatividade. Então tem muitas mulheres que não conseguem se conectar com Deus porque ela está muito no masculino, está muito no fazer, no racional. É assim, é preto no branco, 1 mais 1 é 2, e você não traz possibilidades, não abre sua vida para ter possibilidades diferentes. Só que a sua mentalidade, a sua visão de mundo, ela é limitada, porque você é um ser humano falho. Então, você, assim como eu, temos uma visão limitada. Só que Deus, ele é ilimitado. Deus, ele faz surgir assim o impossível na sua frente ali, se ele quiser, de uma hora para outra. Então, mas como eu posso acessar essa misericórdia de Deus, essa ação de Deus na minha vida? Quando eu dobro meu joelho e me coloco em dependência dele.
Só que para isso eu preciso trazer o feminino para minha vida. E é aí que eu falo tanto aqui no meu perfil da Mulher Se Conectar. É tanto que na minha mentoria sempre tem ações práticas para que você se conecte com o seu feminino. E o que é que isso significa? É você olhar para a natureza, é você olhar para o seu corpo, é você sentir, é você começar a sentir. Tem mulheres que não conseguem chegar em casa e não ligar uma televisão, ligar uma música, um vídeo, o celular, não consegue ficar em silêncio total com ela mesma, porque ela tem medo do que ela sente. Ela tem medo, ela não quer enfrentar os pensamentos que vêm na cabeça dela. Então essa mulher está o tempo todo se ocupando com coisas banais, fúteis, que não vão levar a nada, mas para poder não encarar a si mesma. E é aqui que a gente precisa trabalhar, porque o silêncio, quando a gente silencia, é a hora que a gente ouve a voz de Deus, a intuição, sabe? Aquela voz, faz isso, faz aquilo, aquele ímpeto que vem para você fazer algo que às vezes você nem sabe por que você fez, mas você foi lá porque você baixou, silenciou, baixou a guarda e você deixou Deus agir. Então essa conexão com o feminino também ajuda você a se conectar com Deus, com esse lado mais sensível de você perceber, inclusive quando uma pessoa chega para você e fala algo e você entender, ter esse discernimento espiritual de que aquela palavra foi uma resposta de Deus, que Deus usou aquela pessoa para falar com você. Você só vai conseguir ter essa sensibilidade se você estiver conectada com esse lado seu do feminino. E quando a gente fala aqui de ser forte o tempo todo, de ser racional, de querer dar conta de tudo sozinha, a gente está falando de masculino. A gente está falando daquela pessoa que vai para o mundo, que sai, que planeja, que executa, que age, que é muito importante a gente fazer isso também. É muito importante a gente ter o masculino. Mas não somente ele. Então, para a gente trazer esse feminino para a nossa vida, tem ações que a gente precisa trazer na nossa rotina que podem ser trabalhadas. E aí, quando eu falo aqui, eu já mesclei aqui dos dois, né? Mas falando aqui da beleza, o que é belo quando se trata de vulnerabilidade? É essa permissão que você se dá para você sentir emoções, para você sentir as dores, para você olhar para uma situação dolorosa do seu passado e você encarar de frente e você falar assim, é verdade, eu sofri nessa situação. Foi doído, foi difícil passar por essa fase, mas o que é que eu posso aprender com isso? É você começar a se permitir sentir que, até mesmo para que Deus possa atuar na nossa vida, eu preciso dizer a Ele, Deus está doendo aqui. Porque se eu falar que não tá, que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, que eu sou forte, corajosa, que tudo, né, eu posso, mas se eu não falo a Deus, ó Deus, isso aqui tá doendo, me ajuda a curar isso aqui. Ele não vai fazer, porque lembra, Deus ele só age na sua vida com a sua permissão, porque foi assim que ele criou o mundo. Então, se coloque nessa posição de se permitir sentir. Também não esconder suas dores, suas dúvidas, seus limites. Então, tem muitas mulheres que estão enfrentando dificuldade porque a mulher não tem coragem de dizer um não, porque vai que alguém ali se sente ali, desagrada alguém, essa pessoa não gosta dessa postura porque você disse um não, só que aquele não ali é um sim para você. E aí não, você pega, diz sim para todo mundo e você está dizendo não para seus objetivos, para aquilo que você acredita que você merece. Então, quando a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade, também a gente precisa se posicionar. Então, não tem nada a ver vulnerabilidade com fraqueza. Essa relação que muitas vezes se coloca na sociedade é o que dificulta essas mulheres a se posicionarem. Pelo contrário, quanto mais vulnerável e dependente de Deus você se coloca, mais força você tem para enfrentar seus desafios, as pessoas que estão à sua volta. E você começa a selecionar aquelas pessoas que já não fazem mais sentido estar na sua vida. Você, ó, tchau, querido, tchau, querida. E pronto, vida que segue. Porque você sabe que você tem Deus com você e Deus vai sempre te apresentar pessoas para te ajudar nessa caminhada, para te guiar nesse processo. Basta você estar em oração diariamente e em conversa com Deus, em intimidade. Tem gente que só vai buscar Deus, vai orar a Deus quando você está passando por uma dor profunda. Mas Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele todos os dias. Veja na criação do mundo lá no jardim.
que ele vinha falar com Adão e Eva todos os dias. Deus vinha ter intimidade, ter relacionamento com eles. Então esse é o desejo de Deus desde o princípio. É esse relacionamento. Mas a gente não quer buscar o relacionamento com Deus. A gente só quer se relacionar com Ele quando tá na pior, que não aguenta mais, aí você vai. Só que quando a gente aqui entende isso e busca Deus com todo o nosso coração, e com o nosso coração quebrantado, né, mostrando a Deus que sozinho a gente não consegue, você vai ver que não tem como você não ver o agir de Deus na sua vida. E aqui, para finalizar, eu coloquei aqui 4 passos para que você possa sim viver essa graça de Deus diariamente na sua vida. Quando você se coloca nessa posição, é claro. Então, primeiro passo é você reconhecer suas limitações. É você entender, poxa, isso aqui eu não consigo, tá difícil para mim sozinho. Que nem essas mulheres que eu falo, quando vem para a mentoria, ela está dando esse primeiro passo, tá falando, eu não consigo, porque é o que eu disse, Deus muitas vezes vai usar pessoas, para te ajudar na sua caminhada. Então, não banalize isso, de você achar que você não precisa de ninguém. Se aquilo veio no seu coração para procurar uma pessoa, busque, porque às vezes é o Espírito Santo que está ali te avisando, te mostrando que essa pessoa pode ser uma pessoa para te ajudar. Segundo, orar com sinceridade, como eu disse, é você se colocar diante de Deus na dependência e falar, Deus, tá difícil, não consigo do jeito que está, minha vida tá muito complicada, as coisas que eu quero alcançar não estão difíceis, sei lá, você vai falar a verdade, sinceramente, não é bonito não é ficar procurando as palavras bonitas, é você falar aquilo que tá no seu coração. Amém. Amém, lindo. Então, essa é uma coisa muito importante, que é o segundo passo de você orar e se colocar nessa posição de sinceridade com Deus. Terceiro, permita receber ajuda, que é isso que eu acabei de falar, é você olhar para o lado e ver quais são as pessoas que poderiam facilitar essa minha jornada. E, de novo, você só vai conseguir identificar essas pessoas quando você silenciar. Para de... Qualquer segundo que você tem livre, entra no Instagram, fica rolando o feed. Qualquer segundo que você tem em casa, liga uma música. Você não consegue ficar sozinha com você mesma. Aí fica mais difícil de você ouvir Deus falar com você. Não entre nessa. Não, saia do piloto automático, porque a gente só consegue se conectar com Deus quando a gente está presente no momento. Eu estou aqui presente nessa live, focada no que eu estou passando aqui para vocês, em quem está aqui precisando ouvir essa mensagem. E é isso, é focar no momento presente. Daqui a pouco eu tenho outro momento e é focar naquele momento do que eu estou fazendo. Porque se a gente fica o tempo todo aqui já pensando, tô aqui na live, mas já estou pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Você não permite, aí por isso que vem a ansiedade, vem essa sensação de que você está sempre para trás, porque as coisas estão corrida, mas na verdade você que está acelerando as coisas. Para cada coisa tem seu tempo determinado, então não precisa essa agonia. Na hora que for para viver cada coisa, você vai viver. E aqui também, por último, para que você possa viver essa graça de Deus, é você declarar a palavra. Deus mesmo fala que a tua graça, Senhor, a tua graça me basta, o teu poder me fortalece. E o que está aqui falando sobre as promessas de Deus, você pode declarar isso na sua vida. Porque, como eu disse aqui já no início, Deus, ele não é homem para mentir. Então, o que ele colocou aqui, ele cumpre. Então, é você pegar, conhecer a palavra e declarar, para que você cada dia mais tenha essa dependência de Deus, na certeza de que ele vai te amparar em cada uma dessas etapas da sua vida, dos seus momentos. Então, eu acho que é isso. Minha mensagem hoje eu estou tentando fazer mais breve mesmo, de 30 minutos, que esse foi o meu projeto inicial. Mas tem dia aqui que tá vindo coisas e eu preciso passar. Vou passar, se vier a mais eu vou passar. Mas eu acredito que a mensagem de hoje, se você se abrir, você já tem aí muitas transformações, de você baixar essa guarda, de você se colocar nessa posição vulnerável, na dependência de Deus. E para finalizar, antes, daqui a pouco eu vou dar alguns recadinhos, mas antes disso, vamos orar para poder a gente se conectar.
com tudo isso que foi passado e nos abrir para que Deus possa trabalhar na gente, que o Espírito Santo trabalhe nessa mensagem aqui que foi passada, tá bom? Então, fecha os olhos, se conecta. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui presente durante essa live. Muito obrigada, Senhor, por sempre nos amparar, sempre estar dando ali o suporte que a gente precisa. Agradecemos, Senhor, que porque a gente não precisa mais viver sozinha, andar sozinha, que a gente pode sim buscar e devemos buscar o auxílio do Senhor em cada momento da nossa vida, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, pegando na nossa mão e nos guiando pelo caminho que a gente precisa percorrer. Então pedimos, Pai, que abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento para que a gente possa compreender essa mensagem e que essa mensagem chegue ao nosso coração e que ela possa ser trabalhada e, mais do que isso, praticada todos os dias, Senhor. Que o Senhor seja o nosso guia em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, mas que o Senhor seja a nossa fortaleza, como diz na Tua Palavra, quando a gente está diante de uma fraqueza, de um momento ali onde a gente não suporta mais, é onde o Senhor age. Então colocamos desde já, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos e sabendo que a gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo que a gente tem, absolutamente tudo que a gente tem na nossa vida hoje, é por conta da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, porque sabemos que não somos merecedores. Então, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Amém, minhas deusas. E, para finalizar, a nossa live de amanhã, o tema é a fé que move montanhas. Gente, amanhã vai ser maravilhoso também, porque a fé, o fortalecimento da fé, ele acontece a partir de alguns passos, e são esses passos que eu quero trazer aqui para você, para que você, durante esses 30 dias, fortaleça ainda mais a sua fé, você se sinta cada vez mais conectada com Deus, e assim você vai estar conectada com a sua essência, com o seu propósito, com aquilo que Deus trouxe ali para a sua vida, né? Porque todos nós temos esse propósito único, então para que a gente possa se conectar com esse propósito é a partir dessa conexão com Deus. Então amanhã eu vou falar sobre a fé, porque a fé é a principal arma que a gente precisa para viver essa vida com Deus. Porque se eu não consigo ver Deus, se eu não consigo ter essa materialização, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. E às vezes até você, quanto mais conectada você está, você não consegue ver, mas você consegue sentir Deus. E isso é maravilhoso. E amanhã então vamos falar sobre fé. Então se você chegou aqui no final, ou em algum momento dessa live, não conseguiu acompanhar a live completa, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube e acesse essa live que logo mais já vai subir lá. E você vai conseguir acessar e ver essa live completa, onde eu falo aqui da força da vulnerabilidade. Então, minha deusa, tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, que você se coloque cada vez mais dependente de Deus, que eu tenho certeza que é nessa sua fraqueza que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar maravilhosamente na sua vida, te dando tudo aquilo que Ele sabe que é necessário para você cumprir seu propósito. Tá bom? Então fica com Deus. Até amanhã, 6h30 da manhã, temos esse compromisso, 6h30. Eu te espero, tá bom? Grande abraço e até mais.